Chegamos para trazer uma mensagem de agradecimento da Mãe Natureza com uma imagem impressionante. Você sabe onde fica esse mar de águas claras com peixes e tartarugas nadando? Uma pista, essa é uma das baías mais poluídas do mundo. Em um mês de isolamento, as condições ambientais do planeta melhoram e o mundo redescobre nas paisagens um museu de grandes novidades. As notícias boas não param. Cientistas de 5 universidades brasileiras estudam uma fórmula homeopática que poderia curar o coronavírus. Será? Em mais um episódio de El Palácio de Papel, vamos saber como está o governador Rio, que testou positivo para o coronavírus. O presidente Brasílias volta com mais uma crise interna. Um dos homens mais fortes da cúpula do Ministério da Saúde pede demissão. É tensão no Palácio de Papel, mas também é preciso respirar, relaxar, sambar, por que não? Neguinho da Beija-Flor contra-ataca com um samba anti-coronavírus. Quem samba, seus males espanta. Eu sou o Guto Abranches, o ritmista desta edição do Cripto News, que está no ar. Curtindo lazer. O que parecia impossível aconteceu. A Baía da Guanabara, que já foi objeto aí de um sem número de projetos de despoluição, projetos milionários inclusive, praticamente todos eles sem oferecer qualquer resultado, apesar dos esforços. Não é que a Bahia está mudando? Olha, durante agora essa quarentena, bastou um mês com a sociedade, a cidade, a região do Grande Rio, reduzindo as agressões tóxicas, e a Bahia respondeu, começou a mudar. Dá uma olhada. Essa imagem que foi compartilhada nas redes sociais foi gravada num dos pontos mais poluídos do trecho sul, na cabeceira da pista do aeroporto Santos Dumont. Na imagem dá para ver peixes e tartarugas que não apareciam por ali tinha tempo. Esse local costuma ser um depósito de resíduos e pode se tornar a partir de agora um símbolo para uma nova era do planeta depois da pandemia. O impacto positivo da quarentena sobre os oceanos já tinha revelado as águas transparentes dos canais de Veneza, normalmente poluídas pelo intenso movimento de barcos e de turistas. O isolamento melhorou também as condições do ar. Vamos ver, a gente tem os dados aqui. Com menos carros nas ruas, os níveis de dióxido de nitrogênio, que é exatamente emitido pelos veículos, esses níveis caíram até 50%. No Brasil, as cidades de São Paulo, Rio e Curitiba foram as mais beneficiadas. Estes mapas mostram a situação em 2019 e agora na quarentena. Quanto mais azul o mapa, mais limpo é o ar que nós respiramos. Houve reduções visíveis também no ar de cidades aí ao redor do planeta todo. Por exemplo, na China, que é a campeã mundial de poluição, já existe uma redução, uma queda de até 40% nas emissões de gases tóxicos, o que é bacana. A comparação dos mapas antes e depois da pandemia impressiona. Repare que os 3 registros durante a quarentena mostram o céu bem mais limpo. Na Índia, pela primeira vez em 30 anos, está sendo possível avistar a cordilheira do Himalaia de algumas regiões do país, incluindo a capital Nova Delhi, que fica a cerca de 100 quilômetros de distância do pico. A natureza está mandando o seu recado, o mundo está mais limpo, simples, está mais limpo. Quem é que está ganhando mais com isso? Nós, não é? Nós. É bom respirar, puxar o ar com gosto e sentir que ele está mais puro. Ou pelo menos ter a perspectiva, a expectativa de que a gente está respirando mais e melhor, de que a gente tem condições de viver a vida de uma forma mais plena, talvez até como a gente jamais tenha vivido. Importante e simples. O que a gente tem que aprender com essa pandemia? O que a gente tem que fazer depois dessa bendita pandemia? Já pensou? A internet se diverte com o céu mais limpo. Nesse tweet, o Bruno de Londrina diz que sem poluição dá para ver melhor os créditos de Guerra nas Estrelas. Que sacada! O vascaíno Lúcio disse que dá para ver o logo da Universal.
A internet tem muita bobagem divertida, mas também tem muita coisa útil que serve para a gente usar. Basta pescar direitinho. Quer ver só? Essa imagem da Terra foi tirada de um satélite que está numa missão espacial. Está lá a nossa nave, como diria o Caetano Veloso, a nossa casa, vivendo sim dias tensos, mas apontando para a gente, ainda tem a generosidade de nos apontar os caminhos a seguir. A gente só precisa entender o recado e botar para fazer. Olha, e antes que alguém faça algum comentário desairoso, esse satélite aí que fez essas imagens existe sim. Esse aí é o Sentinela-5, que está orbitando a Terra redonda. Redonda, sem criar polêmica. A Terra é redonda sim. Ponto. Sem polêmica. Redonda. Pronto, falei. Ainda no campo da ciência, o Clicktube News abre espaço para divulgar um estudo que relaciona o uso da homeopatia ao combate ao coronavírus. Eu quero inclusive agradecer ao nosso colega de profissão, o jornalista Renato Chapot, que nos enviou o estudo que você vai conhecer agora. O documento de 6 páginas é assinado por pesquisadores do Instituto Emílio Ribas, Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Marília e Instituto Biofal. Destaca a possibilidade do uso do medicamento Arqueus para tratar o coronavírus. Segundo o documento, o Arqueus é reconhecido pela Anvisa e eficiente no tratamento de síndrome respiratória aguda. Ajudou inclusive a conter a epidemia de H1N1. É indicado em alguns dos sintomas da Covid-19, como febre, tosse seca, dor de cabeça, falta de ar, entre outros. Os pesquisadores afirmam que o Arqueus pode ser um poderoso auxiliar das autoridades para evitar novos casos da Covid-19. Mais uma notícia que, afinal de contas, traz um pouco de esperança para a gente, que mostra a importância da pesquisa científica para a humanidade. Muito legal. Aos poucos, os médicos vão se adaptando à nova realidade da quarentena e aperfeiçoando o atendimento aos pacientes. A doutora Maria do Carmo Borges, da clínica Fertipraxis, presidente da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, tem uma mensagem importante para o tratamento de mulheres inférteis. Vamos ver. Se chama atenção para que, não se desfazendo do isolamento, não se desfazendo dos cuidados e das observações devidas governamentais, existem casos e situações que podem ser extremamente individualizados, onde pacientes, seja pela idade das mulheres, seja pela uma extremamente baixa reserva ovariana, casos em que poderiam um adiamento levar a uma condição talvez de irreversibilidade, baseado no fato de que a Organização Mundial de Saúde assegura que a infertilidade é uma doença e que há um direito de autonomia dos pacientes. Então, as sociedades emitem uma ponderação junto a seus especialistas de que alguns casos podem ser extremamente individualizados, dentro de bom senso, dentro de precaução, dentro de segurança, mas dentro de respeito também a esses problemas desses nossos pacientes. Ainda na área da ciência, mas aqui já com um apelo mais popular, essa é para os nossos nerds de plantão. A Apple lançou hoje um novo modelo de iPhone. Você já sabe, o nosso especialista para falar destes e outros assuntos é ele, Armindo Ferreira. Diga, Armindo. Pois é, Guto e demais assinantes do Clicktube Brasil, tudo bem com vocês? Foi lançado hoje, de fato, o iPhone SE 2, novo celular da Apple aí com a proposta de ser um pouco mais acessível ao mercado brasileiro, já que barato o aparelho nunca foi, né? É um aparelho que vem com algumas especificações mais simples, como por exemplo uma tela menor e uma câmera mais simples do que os outros aparelhos do mesmo segmento, então acaba sendo um aparelho muito mais para quem gosta da marca e quer ter uma possibilidade maior de consumo da marca do que propriamente dito pelos seus recursos. Afinal de contas, as pessoas encontrarão outros modelos com preço até um pouquinho menor, com recursos mais avançados. A Apple é uma empresa que não tem operação aqui no Brasil, não faz lançamentos, tem um relacionamento muito limitado com a imprensa, então a gente tem até um pouco de dificuldade de saber mais informações ou até de testar os aparelhos para contar aí para os assinantes.
A Samsung aqui no Brasil tem seguido um caminho muito parecido, se relacionando mais com grandes veículos, dando acessos a equipamentos para teste, somente para os grandes portais. E aí, não à toa, né, também tem perdido espaço aqui no mercado brasileiro. A Apple ganhou um pouquinho, tem concorrido aí diretamente com a Samsung, mas quem corre por fora mesmo e tem tido excelentes resultados é uma chinesa chamada Xiaomi, que oferece produtos com recursos tecnológicos bem interessantes e preços mais acessíveis. Eu sou Armindo Ferreira, seu amigo geek, para o ClickTube News. No noticiário internacional hoje, o presidente americano Donald Trump foi parar nos Trending Topics do Twitter por causa de uma rixa com nada mais, nada menos que a OMS, Organização Mundial da Saúde. Quem tem os detalhes para a gente é o nosso comentarista André Budon, hoje a capela. Numa demonstração clara de que picaretagem não tem limite para alguns chefes de Estado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolveu suspender o repasse de recursos anuais que o governo americano faz à Organização Mundial de Saúde, a OMS. Para Trump, a justificativa que ele deu foi que a Organização Mundial de Saúde está fechada com o governo chinês, defendendo os interesses e protegendo a imagem da China como causador da pandemia. Para piorar a situação, ele ainda acusa a Organização Mundial de Saúde de ter sido leniente e ter demorado para comunicar a todos os chefes de Estado a gravidade da crise. Logo Trump, que demorou uma eternidade, foi um dos negacionistas mais ferrenhos da necessidade de fazer isolamento. Era outro também que achava que a coronavírus era só uma gripezinha, né? E que caiu na real depois que viu Nova York praticamente parar por causa da pandemia, da epidemia na cidade, no estado. Como se isso não bastasse, ele ainda fez um negócio que nenhum presidente dos Estados Unidos teve coragem de fazer antes. Os cheques que estão sendo enviados no valor de $1.200 para a população que se cadastrou no programa emergencial do governo de lá, estão vindo assinados com o nome dele. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, numa jogada absolutamente populista, um auxílio social do governo vem assinado pelo próprio presidente da República. Parece que fica claro o desespero de Trump vendo as possibilidades da sua reeleição cada vez menores, tentar de tudo para poder livrar a cara do seu governo desastroso na condução da pandemia do coronavírus. E se o assunto é política, é hora de mais um episódio da nossa sátira diária. No episódio de hoje, você vai ver a tensão no Palácio de Papel. Presidente, Brasília enfrenta mais uma crise em seu ministério. Os problemas de Brasília hoje começaram cedo, quando o segundo nome mais importante do Ministério da Saúde pediu demissão. O secretário de Vigilância em Saúde, o Anderson de Oliveira, era auxiliar direto do ministro Mandetta e se destacou na defesa do isolamento social. Outro problema para o presidente atingiu o ministro da Educação. Abraham Weintraub foi denunciado na justiça por xenofobia e racismo pelos ataques à China nas redes sociais. Se não bastasse, o presidente foi alvo de críticas e acusações pelo Washington Post, um dos mais respeitados jornais dos Estados Unidos e do mundo. No editorial, o jornal afirma que o presidente é o líder político que mais ameaça a humanidade nesse período de pandemia. Enquanto isso, o arsenal contra o presidente inclui até um inimigo que andava pra lá de sumido. São Bernardo também foi parar nos Trending Topics como símbolo das críticas ao chamado pacote verde-amarelo para a geração de empregos. A situação tensa no Palácio de Papel cria uma expectativa para o que Brasília vai fazer a partir de agora. Vai se defender? Imagina-se que sim.
qual será o contra-ataque? Aguarde os próximos capítulos. Muita coisa no capítulo de hoje. Decididamente o poder ou a luta pelo poder é para os fortes. Mais informações com o nosso comentarista André Budon. Ao mesmo tempo, o governo tenta negociar o mais rapidamente possível a aprovação da PEC da economia de guerra, que vai permitir que o Banco Central compre as carteiras de crédito e títulos de empresas, eliminando a necessidade de ter um intermediário, que seria o setor financeiro. Então o Banco Central iria lá, veria a empresa com problemas de caixa, problemas de fluxo de caixa, e compraria a carteira de títulos da empresa. Podem ser debêntures, podem ser títulos de crédito. A ideia é ótima, louvável. Bancos centrais no mundo inteiro vêm fazendo isso. Agora, a grande preocupação é a seguinte: qual é o critério para comprar isso? Porque a chance de chegar no final da crise com um Banco Central cheio de mico preto na mão, cheio de papel podre, de dívidas que não vão ser honradas, é grande se não houver nenhum critério. E, gente, é para ser rápido. A OMC ontem soltou um relatório mostrando que o Brasil pode, na melhor das hipóteses, encolhe 4,5% esse ano. Na pior, 11,6%. O FMI não fica atrás, já está cravando 5,6% de queda para 2020 do PIB. A gente tem que agilizar esse processo, senão a gente vai ficar no meio do caminho. Obrigado, André. E uma notícia triste para nós brasileiros, para a cultura brasileira. O escritor Rubem Fonseca morreu hoje no Rio de Janeiro em consequência de um infarto. Rubem Fonseca era mineiro de Juiz de Fora. Ele tinha 94 anos. Começou a escrever aos 17 e foram 30 livros, entre eles sucessos como Feliz Ano Novo e Agosto, que virou série de TV. Foi também colunista de jornais e outras publicações. Uma das frases mais marcantes dele foi ao dizer que não era possível discriminar mesmo as mais obscenas. Dizia que o escritor não pode escolher as palavras. As homenagens ao escritor logo levaram a hashtag Rubem Fonseca ao topo dos trending topics do Twitter. A jornalista Vera Magalhães reproduziu um trecho da obra do escritor. Numa separação, aquele que não ama é o que diz coisas carinhosas. Arthur Dapiev diz que nenhum escritor teve tanto impacto sobre ele. Felipe Moura Brasil disse que Rubem Fonseca foi o escritor brasileiro que melhor retratou a crueldade e que seu humor era cortante. Quanto a mim, o que me mantém vivo é o risco iminente da paixão e seus coadjuvantes: amor, ódio, gozo, misericórdia. Mais uma figura importante do cenário cultural nos deixa em meio a essa situação toda que vivemos de preocupação com o coronavírus, etc. Ele foi mais uma vítima de infarto. O coração não suportou tanta pressão. E infelizmente os números de casos do coronavírus seguem aumentando. Já nos aproximamos de 2.000 mortes aqui no Brasil. O que nos resta é mesmo nos proteger. Uns aos outros e a cada um. Proteger quem a gente ama, a nossa família, atravessar essa quarentena da melhor forma possível. Então, vamos ao final dessa edição levantar o astral com uma reação emocionante, contagiante, um samba de Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor, para a gente ouvir, vamos dizer, tipo de samba para ouvir no isolamento. Obrigado por estar com a gente, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa. Obrigado, gente. Alô, meu povo! Beleza, beleza? Você já me saca, né? Eu sou o Neguinho da Beija-Flor. E esse é um novo samba que eu fiz com a minha esposa Elane Reis. O nome do samba é Corona de Férias. Mais ou menos assim. Papai do céu, botou o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro, de quarentena sem nada fazer, curtindo lazer, tá aí o tanto que se pedia, feriado todo dia. Agora estão reclamando de que Deus lhe deu essa corona de férias.